Fábio Campos, escritor do Ceará. Ele está presente em espírito, sutil para pouco. E conosco, os participantes da mesa. Eles vão debater e nós teremos, depois, 40 minutos finais para perguntas, eventuais perguntas do auditório. E tomando a liberdade de lembrar, desculpem, só para lembrar, que, de preferência, os perguntantes se atenham a perguntas, né? Porque às vezes, se todo mundo for fazer exposição da sua filosofia, só teremos isso durante o evento, porque todos têm corações e mentes muito amplos e, portanto, muita coisa a dizer. Então, sugiro aos perguntantes que se atenham às perguntas, por favor. O Nildo está me cochichando coisas aqui, se não esqueço, então é novidade. Apresenta as 40 coisas ao mesmo tempo a gente falar aqui. Faz de conta que eu não fui ali, um momentinho. Está dizendo que a coordenação da mesa é o Ricardo. Furo para ele, que eu já falei. Gracinha. Então vamos lá. Conosco, estes augustos representantes da ciência e da religião. Alô, alô. Boa tarde, meus queridos amigos. A nova consciência é uma experiência fascinante. A cada momento, uma nova surpresa, um novo desafio. A surpresa e o desafio dessa tarde. Acabo de saber exatamente neste instante que tinha que presidir e participar dessa mesa. Mas vamos enfrentar a surpresa e o desafio. Estamos aqui para debater ciência e tradição. Fazendo as contas do tempo, nós poderíamos, uma vez que somos 4, teríamos mais ou menos uns 15 minutos para cada um fazer a sua exposição e ainda sobraria, então, mais ou menos uns 40 minutos para os debates. Então, sem mais delongas, vou seguir arbitrariamente a ordem que estão sentados. Primeiro o Dr. Cláudio, depois o Dr. Asher, depois o Dr. Vladimir, e eu, como coordenador da mesa, falo em último lugar. Então, em primeiro lugar, o Dr. Cláudio. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, né? E o título da mesa nos remete a uma crença que é nossa atual, de que ciência e religião, ou ciência e tradições e sabedoria, são coisas distintas. Mas a gente se esquece de que elas sempre foram juntas, né? Platão era um filósofo, era matemático, Pitágoras, desculpe. E para ele não tinha separação. Mas com o grande avanço que a ciência teve, ela querendo reagir aos, vamos dizer, dogmas e à dominação, principalmente da nossa Igreja Católica, junto com o Império Romano, houve uma reação contrária, de negar tudo que fosse religioso e crer só no que fosse científico. Mas com o avanço da tecnologia e da ciência atualmente, a ciência está chegando no mesmo ponto que as tradições sempre tiveram, sempre chegaram, e sempre escreveram, e sempre defenderam, e sempre ensinaram, né? Se achava que as coisas poderiam ser reduzíveis até um mínimo bloco de construção, que não seria mais divisível, e por isso era o nome de átomo, sem divisão, sem tomo divisão. Isso não é coisa da agora. Se você remontar aos Vedas,
principalmente a escola, do ponto de vista filosófico hindu, chamado Vajeshika, ele já dizia que existiam átomos para cada coisa, que eles chamavam de anu. Existiria um átomo que explicaria a forma, roupa, existiria um átomo que explicaria o gosto, existiria um átomo que explicaria o espaço, existiria um átomo que explicaria o tempo. E a ciência vem chegando nisso. Na década de 1920, houve uma grande revolução chamada Revolução Quântica, onde conseguiram quebrar o núcleo dos átomos, estudar o que é que tinha o átomo que se achava que era indivisível. Descobriram que não era indivisível, desde 1897, quando se descobriu o raio-x, né? Que algo emanava das partículas, então aquela partícula era divisível. Então o nome átomo ficou como história, não no seu sentido literal. E na década de 20 se viu que o núcleo que se achava que era indivisível, na realidade ele era divisível. Não só em prótons e nêutrons, mas que os prótons e nêutrons eram formados de quarks. E mais ainda, que esses quarks, na realidade, não eram matéria, como a gente acha que pode ser, ou seja, um grãozinho de areia ínfimo. Se descobriu que esses quarks, na realidade, eram energia congelada. Energia que se congelava e dava a impressão ou a ilusão da existência de algo sólido, mas que simultaneamente isso se desfazia e voltava a ser energia. Um mundo em que não existe o tempo, que as coisas acontecem sincronicamente, simultaneamente, em que a maior parte desse mundo é de vazio. Vocês terem uma ideia do que é um átomo, tem uma tomada, a Missa do Galo, tradicional Missa do Vaticano, em que eles têm uma tomada de câmera lá de cima, em que se vê lá embaixo só as cabecinhas do povo, dos fiéis, dos bispos, arcebispos, do Papa. É como se toda essa nave da capela fosse a borda mais externa do átomo, a órbita dos elétrons, e que no centro, um grãozinho de areia, fosse o núcleo atômico. De tal forma que, se a gente conseguir tirar todo esse espaço vazio de um ser humano médio de 70 quilos, nós ficaríamos reduzidos a um grão de areia. Nenhuma novidade para as tradições sapienciais, em que o budismo, principalmente, diz que a realidade é o vazio, sunyata, sunya, vazio. Nada novo, se você remonta ao taoísmo, diz que o que existe é vuti, é o grande vazio, que é enchido ou permeado de ti, que para o hindu é prana, que para nós, nossas religiões afro, é o axé. Cada religião, cada tradição tem o seu nome para explicar a mesma coisa. Então, nesse mundo quântico, o grande achado aqui, inclusive é bem debatido nesse filme que a gente vai passar segunda-feira, What the Bleep Do We Know?, que foi lançado ano passado nos Estados Unidos, mais ou menos fevereiro ou abril, e foi lançado em novembro aqui no Brasil, ainda está em cadeia nacional, é que se o mundo quântico é um mundo de possibilidades e probabilidades, não há nada determinado, não há nada certo, tudo é uma possibilidade, por que nós continuamos sempre fazendo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, procurando a mesma coisa? E aí há toda uma teoria neuroquímica de receptores, de peptídeos, neuropeptídeos, hormônios, para explicar para a neurociência de que nós somos viciados nessas emoções, somos viciados nessa forma de pensar, porque sempre pensamos assim, e toda uma rede sináptica
se formou no nosso cérebro e em toda uma rede de dependência de químicos, de hormônios, se formou no nosso corpo. Que é a mesma coisa de dizer que nós temos essas tendências, nós temos esses hábitos. Que é a mesma coisa que o hindu e o budista, nós temos nossos sanskaras, nossas tendências. Nós nascemos assim ou nos tornamos assim. E a única forma de nós mudarmos, vamos falar assim, que fala no filme, que é a mesma coisa que as tradições falam, é primeiro nos tornarmos conscientes disso. Porque na maioria das vezes nós não somos conscientes do que pensamos, do que sentimos, das nossas emoções, das nossas sensações, muito menos do que fazemos. Eu gosto de falar sempre isso. Quem aqui se lembra se hoje de manhã escovou o segundo molar superior direito? Ou estavam escovando totalmente inconscientes, ou pensando num futuro, a palestra da manhã, por exemplo, ou no passado, esqueci de fazer isso, tenho que fazer isso, talvez, esquecendo de viver aquele momento presente. É um exercício de concentração para nos tornarmos conscientes de quem estamos sendo. Porque a maioria das coisas que a gente faz é regida por hábitos. Nós somos habituados a estar sendo assim. E na hora que nós nos afastamos para a posição do observador, que é um conceito que a física quântica está batendo e debatendo, porque para a física quântica, o observador, ou a mente do observador, influencia no surgimento da matéria, influencia aonde a matéria vai aparecer e surgir. E quem é esse observador que tem esse poder de fazer isso? É o ser humano comum, sou eu quero, é uma coisa, só porque eu quero ela surge, ela aparece, ela se materializa, minha vida muda do dia para a noite. Há todo um processo de concentração e de autoconhecimento. Quem sou eu? Porque é muito fácil alguém nos caluniar e a gente ou não querer pensar nisso, ou revidar, ou não levar desaforo para casa. Né? E aí, quando nós nos afastamos do nosso, a psicologia do nosso ego, aquele que foi caluniado, aquele que se sentiu, a gente começa a observar esse Cláudio sentindo raiva ou sentindo desconforto e querendo revidar. E é nesse momento que surge o verdadeiro livre-arbítrio do homem. Porque quando não estamos conscientes disso que está ebulindo e aparecendo, a gente revida automaticamente. Bateu, levou. Né? Mas na hora que a gente se afasta para ser esse observador, é que a gente tem condições de ver isso surgindo e na hora certa de dizer, eu não vou revidar ou eu vou revidar. Aí é o ponto em que a gente tem o verdadeiro livre-arbítrio. É o ponto em que nos afastamos do eu inferior, vamos chamar assim, do nosso ego, da nossa personalidade, que tem todas essas tendências, todos esses sanskaras, e voltamos a nossa consciência para esse observador, que no mundo quântico é capaz de influenciar as experiências. E no nosso mundo real é capaz de ter o livre-arbítrio, de dizer não ou de dizer sim. Então, o que eu vejo hoje em dia é que ciência e religião se afastaram por motivos históricos, filosóficos, mas que no fundo e no fim estão chegando às mesmas conclusões, usando as suas próprias nomenclaturas, as suas próprias definições. 15 minutos. Né? Obrigado.
segundo lugar, ouviremos a palavra do Dr. Asher. Boa noite. Obrigado, você me salvou. Quando eu era pequeno, lá em São Paulo não era tão poluída e tão diferente como é hoje. Nas noites de verão, a minha babá me pegava no colo e levava lá para o quintal, pegava uma cadeira e ela gostava muito de olhar o firmamento. E eu, evidentemente, curioso e xereta, perguntava para ela o que eram aquelas luzinhas lá no céu. Aí ela dizia assim, que aquelas luzinhas eram os buraquinhos que os anjos faziam com o dedinho para poder espiar a gente aqui embaixo. Muito bem. Espiar para quê? Eu perguntei. Para ver o nosso comportamento, né? E relatar depois para Deus se a gente era bem ou mal comportado. Portanto, eu que me cuidasse e estivesse sempre muito bem comportado, porque de noite os anjos iam verificar esse fato. E durante muito tempo eu acreditei que fosse assim. Claro que depois me mandaram para a escola, acabei descobrindo que não era assim. Mas, na verdade, eu prefiro, às vezes, pensar que aquelas luzes lá no firmamento são realmente, né, anjinhos olhando para nós e vendo o nosso comportamento. Muito bem, lembranças de infância. Muito mais tarde, consultando alguns livros de astrologia da Idade Média Baixa, o que eu encontrei? Encontrei uma gravura que relatava mais ou menos tudo o que a babá tinha dito para mim. Lá estava o firmamento, a terra era o centro, o firmamento cobria a terra, e os anjinhos faziam buraquinhos e ficavam espiando o que a gente estava fazendo aqui embaixo. Aí eu falei, puxa, né? Parece que a teoria é um tanto quanto antiga. Vamos fazer uma análise. Essa resposta que foi dada pela minha babá deve ter sido dada para ela quando ela era jovem, isso já no século retrasado. E provavelmente, né, esse mito, essa história, acompanhou os pais, os avós, os bisavós dela durante muito tempo, até chegar aos meus ouvidos. Bom, depois da brilhante exposição feita pelo colega, eu gostaria de propor o seguinte. Hoje em dia, a teoria quântica é bastante divulgada. Tão divulgada que você pode ir na livraria da esquina e comprar dezenas de livros explicando, simplificando a teoria e tentando facilitar a compreensão do quê? A compreensão do universo. E desse universo que nos cerca. Raciocinando egoisticamente, o meu universo é o meu universo. E cada um de nós aqui tem o seu universo, e quando se refere a ele, fala o meu universo. Claro que existe uma série de explicações sobre isso. Agora a gente se pergunta, né, dentro de toda essa teoria, a teoria do caos, né, as descobertas feitas recentemente, isso eu digo, década de 20 do século passado, década de 30, algumas um pouco mais recentes, a que conclusões chegamos? Bem simplesinho. Antes era o nada. Curiosamente aqui eu quero lembrar que no Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz: antes era o caos. Que estranho. Que estranho. Quem escreveu aquilo
deve ter participado desse momento. Ele é o famoso observador do problema de física. Ele esteve presente naquele momento. Puxa, mas que glória, né? Ele esteve presente naquele momento, que honra. Todos nós estivemos presentes naquele momento. Todos nós. Todos nós, todos seres viventes na Terra, os que já passaram, os que estão para vir, e surpreendam-se, inclusive os seres assim chamados de inanimados. No princípio era o caos. Eu estou simplificando bastante, que é para o pessoal ver como é simples o raciocínio. No princípio era o caos, houve uma explosão. Essa explosão lançou coisas, né, para todos os lados. Essas coisas avançaram e foram se expandindo. Por isso é que vocês ouvem falar que o universo está em expansão. E depois descobriu-se que o universo não só está em expansão, como possivelmente entrará em retração. E por que se pode fazer uma afirmação dessas? É porque, por pesquisa, por observação, por dedução, por raciocínio, por comparação, e todas as técnicas colocadas à disposição do homem, chegou-se a essa conclusão. Ora, veja bem, quando você entra na sala de casa e a televisão está ligada passando um filme, você senta, o filme já começou, e você tenta descobrir as cenas que você perdeu, né, com base, né, no que você está vendo e com base na sua experiência de ter assistido filmes daquele gênero, daquele tipo, daquele diretor, ou coisas similares, ou vivenciado isso em algum momento da sua vida. Aí você deduz, mais ou menos com certeza, as cenas que você perdeu, e, de certa forma, se você tem muita experiência nisso, já assistiu muita TV, viu muita novela, já sabe até como vai terminar. É exatamente esse o conceito atual que a ciência tem a respeito do universo. E as grandes descobertas que se faz no momento é de que o universo teve um início, terá um meio, não chegamos ainda ao meio, né, chegamos mais ou menos a 1/3, e terá um fim. Puxa, então tudo isso vai acabar. Eu vou morrer, vou desaparecer, minha memória vai desaparecer. Não vai não. Sua memória não vai desaparecer. Você não vai desaparecer. Nada vai desaparecer. Simplesmente, ela vai estar lá. E algum observador, ou talvez você mesmo, vai chegar à conclusão de que não há nada, é o caos. Não há nada, absolutamente nada. Só para poder ver como é simples esse raciocínio. Se nós estamos aqui, se nós estamos ouvindo, se nós estamos presentes, aquela famosa frase, penso, logo existo, é uma tremenda realidade. Eu existo agora, existi antes e existirei sempre. Tudo isso que está ao meu redor, tudo isso que foi criado, mesmo que tenha sido criado, aspas, pela mão do homem e não pela natureza, tudo que a natureza nos apresenta já existia antes. Você tem que tirar alguma coisa de algum lugar. Só você, atualmente, nós, os seres humanos, ainda não chegamos à conclusão de onde que foi isso. Nós temos uma vaga ideia de como o processo funciona, muito vaga.
E estamos tendo cada vez mais certezas de como ele funcionou, como ele está funcionando no momento e como ele funcionará no futuro. Num futuro muito distante, não tão distante assim. O conhecimento, que é uma tremenda de uma arma, que nós devemos aprender a usar, e não sabemos, nos permite ver que nós mesmos, como disse o professor, interagimos com aquilo que estamos vendo. Correto? Nós interagimos. E no mundo atual, com a facilidade da troca de informação, eu detesto usar essa expressão, mas esse mundo global, nós temos condições de fazer modificações, tanto dentro de nós, como na nossa esfera mais próxima, até onde o nosso braço alcança, ou muito mais além, e muito, muito mais além. Desde que a gente se conscientize disso. Esse encontro que tem por nome base a nova consciência, acredito eu, tenta fazer com que tenhamos a certeza de que nós podemos interagir conosco mesmos, interagir com aqueles que estão próximos e resolver tanto os nossos problemas, como as nossas situações, como as situações dos próximos. Mas, para isso, nós precisamos adotar a postura de não ter preconceito algum, de poder conhecer o novo, e, num determinado momento, passar a compreender isso. Os budistas chamam isso de iluminação, não é, monge? Exatamente. É quando você tem a iluminação e você olha tudo aquilo ali e fala, meu Deus, estava aí o tempo todo e eu não notei. Mas eu estou tão feliz agora que eu notei, que todo esse tempo em que eu sofri por não ter notado está totalmente recompensado. Obrigado. Dando prosseguimento à nossa mesa redonda, ouviremos agora a palavra do Dr. Vladimir. Boa tarde a todos. Alguém do auditório falou que realmente o tempo é uma mera ilusão, não? E nós, de fato, na física, sempre consideramos isso, embora todas as nossas equações trabalhem com o tempo. E falando em tempo, é necessário que a gente volte um pouquinho nesse referencial e lembre que o nosso universo tem 15 bilhões de anos, a nossa Terra 4,5 bilhões de anos. Então, quando a nossa Terra nasceu, o universo já era vovô. E a vida biológica, cerca de 3,5 bilhões de anos na Terra. 3,5 bilhões na Terra. Mas foi somente a partir de 1.800.000 anos atrás, com o advento do surgimento do chamado Homo erectus, que tinha uma capacidade cerebral, uma capacidade volumétrica da ordem de 1.000 centímetros cúbicos, é que nós podemos dizer realmente que começam a surgir os vestígios de um pensamento chamado pensamento contínuo. É aí, com essa massa cerebral, que nós temos a possibilidade de ver a organização de pools neuronais convergentes, divergentes e reverberativos, que dão consistência ao pensamento. Então, nós podemos dizer que há 1.800.000 anos é um marco importante a respeito daquilo que nós chamamos pensamento, que no fundo é algo ainda desconhecido conceitualmente. Não? Nós temos algumas ideias do que é o pensamento,
mas não sabemos exatamente bem o que é pensar. 1.800.000 anos de surgimento do Homo erectus, que reinou durante 1.350.000 anos, tendo por sucessor o chamado Homo sapiens, que também reinou aí com um cérebro um pouquinho maior, com uma capacidade volumétrica da ordem de 1.250 centímetros cúbicos, com maior número de pools neuronais, com maior capacidade de ter um pensamento contínuo, mais bem quantificado. E, nos últimos 100.000 anos, o surgimento do homem sapiens sapiens, que somos nós. Se nós levarmos em conta a concordância entre a antropologia e a arqueologia, nós vamos ver que, na realidade, só há 35.000 anos atrás, né, com o advento do chamado período paleolítico superior, é que surgem os vestígios comprovadamente aceitos pela arqueologia, pela antropologia, de que o homem começa a ter um pensamento religioso organizado. Isso coincide com as descobertas dos túmulos nas cidades de Sungir, na Rússia, se comprovando a existência realmente de uma crença religiosa, de uma crença de uma vida após a morte. Mas dos 35.000 anos para frente, até chegarmos no período do início da agricultura, 12.000 anos atrás apenas, nós tivemos um pensamento que se caracteriza por ser um pensamento essencialmente de natureza religiosa. Mística religiosa. Inerente, evidentemente, a próprias características cerebrais do espécime, né, dos nossos ancestrais, e do universo onde ele se inseria. Então, o pensamento tinha que ser essencialmente religioso. A partir do surgimento da agricultura, nós notamos também o surgimento das grandes guerras, as guerras sangrentas, as guerras de conquista, porque o homem descobriu que era importante deixar de ser nômade e criar o seu próprio alimento como condição necessária e suficiente para que ele pudesse sobreviver. Que a caça e a pesca, até então, abundante, tornava-se rara na época do inverno, coincidindo com os períodos glaciais que a Terra passou, muito frio, muita dificuldade de alimentação. Então, a inteligência do homem o leva a desenvolver a agricultura. E, evidentemente, não foram todos os homens que praticaram a agricultura, apenas uma fração deles. E aqueles que não praticavam agricultura e viam os agricultores se alimentarem bem durante o ano todo, ter alimento abundante e servir até de barganha, resolveram também obter aquilo que os agricultores já tinham conquistado pela força, pela guerra de conquista. Surgem, então, as primeiras guerras sangrentas, as guerras em que você matava em grande quantidade, aprisionava em grande quantidade, porque aquele agricultor era importante, porque ele sabia o domínio da agricultura, ele sabia o domínio da produção. Não? Mas essa época pós-guerras sangrentas dá início também ao surgimento do pensamento filosófico. O homem descobre que não é só pensar no aspecto religioso que mostra a ele o papel que ele deve assumir no mundo onde se insere. Desenvolve-se, a partir daí, as premissas, as primeiras ideias do pensamento filosófico, que atinge uma fase realmente importante com os Vedas e a Vedanta. Inclusive,
os grandes pensamentos, as grandes verdades, as grandes bases do pensamento filosófico estão lá, registradas, principalmente em um dos livros chamado Upanishads, que serviu de toda a base do próprio desenvolvimento da filosofia grega e do próprio conceito de espiritismo kardeciano. Evidentemente, a linguagem é diferente, mas nós não podemos nos ater apenas à linguagem, nós temos que nos ater também ao significado, ao conteúdo daquela linguagem. E nós observamos, então, que o pensamento religioso dá uma vertente ao pensamento filosófico, que com o advento da civilização grega, transforma aquele pensamento filosófico num pensamento científico. Então, nós temos uma única vertente de um pensamento religioso, que se bifurca num pensamento filosófico, que dá origem depois a um pensamento de natureza científica. Porque à medida que se desenvolve o chamado pensamento contínuo, à medida que desenvolve o grau de crítica que o homem exerce sobre si mesmo e sobre a natureza, o leva à necessidade de obter provas daquilo que ele quer conhecer. E as provas só são obtidas através do método científico. Então, a ciência, desde a época dos gregos, até praticamente o fim da Idade Média, passou por uma fase de turbulência, com uma influência muito grande e um cerceamento muito grande do pensamento religioso. Com o advento do Galileu, lutando um pouco contra as regras da Inquisição, ele cria o chamado método científico, em que a ciência se assenta em determinadas bases, e essas bases necessárias para dar prova circunstancial e formal daquilo que se quer dizer. Nós passamos, então, para uma ciência chamada essencialmente materialista, uma ciência baseada num método científico que só admite que a pesquisa seja feita e considerada como verdadeira, desde que se cumpra aquelas regras. E a ciência foi florescendo. Mas, no fundo, o que é a ciência? A ciência é o reflexo do nosso pensamento. E o nosso pensamento, de 12 mil anos, no início da agricultura, até agora, mudou muito pouco. Nosso pensamento mudou muito pouco. Aquilo que se escrevia nos Vedas, aquilo que está nos Upanishads, aquilo que estão nos livros filosóficos gregos, continuam válidos. Nós pensamos da mesma maneira. E por que nós pensamos da mesma maneira? Pensamos da mesma maneira porque, para pensar cientificamente, nós começamos a fragmentar o nosso universo. Porque nós não conhecíamos o todo, nós não conhecemos o todo, mas é mais fácil aprender por partes do que aprender pelo todo. É um raciocínio lógico? É um raciocínio lógico. É um raciocínio brilhante? É um raciocínio brilhante. Só que nós esquecemos de um ponto básico fundamental. Toda vez que nós fragmentamos, precisamos, depois do fragmento, voltar ao todo. E esquecemos de voltar ao todo. Esquecemos o caminho do todo. Então, temos uma ciência que achamos brilhante, uma tecnologia que nos dá todo o conforto, mas a nossa ciência é como se fosse um iceberg. Só a pontinha visível é que é considerada válida dentro do método científico. A grande contribuição científica ainda está lá embaixo, submersa. Tanto que nós, às vezes, achamos que temos ideias brilhantes, só que são ideias que já existem. E, surpreendentemente, descobrimos que elas estão lá, vêm do passado, e nós não fizemos nada de novo. Eu tive um professor de mecânica quântica nos Estados Unidos, que foi um prêmio Nobel de física, chamávamos ele de Dick Feynman. Dick era o apelido dele, mas o nome todos que estudaram ciência conhecem bem, Richard Feynman. Não?
O Richard Feynman dizia, na época, nos anos dourados de 1960, que existiam muitos poucos físicos que conheciam mecânica quântica. E vocês não se esqueçam que a década de ouro dos físicos foi em 60 e 70. Tá? Da década dos anos 60 e 70. Bom, o Feynman continua sendo real. Embora se estude mecânica quântica, quase todas as faculdades de física, tem muitos poucos físicos que entendem de mecânica quântica. Exatamente por quê? Porque não se faz corretamente a ponte entre a parte filosófica e a parte científica da mecânica quântica. A mecânica quântica, realmente, ela tem conceitos que chocam o nosso conceito clássico de vida, o nosso conceito clássico da maneira de pensar. Choca. Mas ela tem que ter uma ponte filosófica com esse, para que não seja tão chocante assim. E essa ponte filosófica ainda é totalmente desconhecida por todos os físicos, praticamente. Se conta praticamente nos dedos das mãos aqueles que conseguem ter uma visão tanto teórica, como científica, como filosófica do que é a mecânica quântica. Então, o que é a nossa realidade? A nossa realidade é aquilo que nós construímos. Porque vocês não me conheciam até esse exato instante. E vocês estão me conhecendo pelo que eu estou falando a vocês, pelo que eu estou relatando. Então, a impressão que vocês têm da minha pessoa é essa que vocês estão tendo agora. Mas o que vocês estão pensando de mim não sou exatamente o que eu sou agora. Eu sou diferente. Só que a maneira de vocês me verem é essa. E eu, para vocês, sou isso. Eu não sou para vocês aquilo que eu sou para mim. Porque vocês me enxergam de uma maneira fragmentada. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. E isso se estende a todos os setores da nossa vida. A nossa realidade é essencialmente fragmentada. Tá? Então, nós acreditamos que conhecemos muito, mas nós conhecemos apenas um pouquinho de um pouquinho de um pouquinho. Essa é a nossa essência. Muito obrigado. Bem, meu muito obrigado ao Dr. Vladimir e demais participantes da mesa. Como coordenador, cabe-me falar em último lugar. As minhas reflexões vão numa direção um pouco diferente da dos meus ilustres colegas da mesa, que falaram muito em física. Eu não posso falar de física porque eu não entendo nada. A ciência que eu conheço e que eu pratico e estou em condições de falar sobre ela é a ciência do orientalismo, o estudo científico das culturas orientais, que se reduz basicamente a estudo de texto, crítica textual. É sobre isso que eu vou falar, contrapondo a chamada tradição. O que seria a tradição? Seria alguma coisa viva, um corpo de conhecimentos, experiências, atitudes, gestos, palavras, vivências transmitidas dentro de uma comunidade, de uma sociedade de geração em geração. Eu, pessoalmente, estou afiliado à tradição budista que chegou a mim via japoneses, os imigrantes japoneses no Brasil, com que eu tive o privilégio de conviver desde a infância. Então, desde menino que aprendi com os japoneses foi isso, uma tradição viva, soma de todos esses elementos aí que eu acabei de enunciar. E me deu na cabeça que eu tinha que ir para a universidade estudar orientalismo, ou seja, fazer um estudo científico dessa tradição que os meus amigos japoneses me transmitiram, não é, de uma forma, digamos assim, vivencial e informal. Não é? E, uma vez iniciado,
nos métodos e técnicas do historiador, os métodos científicos de análise de texto, de crítica textual, eu comecei a descobrir umas coisas meio inquietantes e eu me senti mal. Ou seja, as coisas que os ilustres orientalistas, na maior parte europeus, franceses, né, escreviam a respeito do budismo, fundamentados e bem fundamentados na análise textual, divergia em pontos muito importantes com aquilo que os meus amigos japoneses me passavam através da vivência. Inclusive, numa determinada idade, no fim do colegial, começo da universidade, eu resolvi ir mais a fundo no estudo da tradição japonesa e da frequência aos amigos e aos familiares dos amigos e a frequente ida a cinemas japoneses, né? Eu comecei também a frequentar os templos e a dialogar com os missionários budistas. E ali, novamente, aquela inquietação, porque o que os missionários passavam não tinha nada a ver com aquelas informações orientalísticas que eu obtinha nos livros da universidade. E, às vezes, eu revelava aos missionários algumas das minhas inquietações. Eu li no livro tal que o budismo é assim, e os meus amigos riam animadamente na minha cara, tiravam o meu sarro, literalmente, porque os monges japoneses são muito alegres, são muito humorísticos, não são pessoas sisudas de cara fechada. Eles gostam de ensinar sorrindo e fazendo a gente sorrir, né? E este mal-estar, não é, durou até o dia em que me caiu nas mãos um livro chamado Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus, de um autor francês, René Guénon. Nasceu em fins do século passado e morreu em 1951, e teve, inclusive, um discípulo brasileiro chamado Fernando Galvão, com quem eu tive o privilégio de dialogar poucos meses antes de seu falecimento. Então, o Guénon, nas poucas coisas que ele escreveu sobre budismo, eu percebi que coincidia 100% com aquilo que os meus amigos japoneses me passavam. E aí tive uma intuição. Bem, estamos diante de um pensador diferente, um autor diferente. Vamos estudar mais a fundo esse Guénon, né? E eu percebi que na obra do Guénon havia uma crítica extremamente radical, exatamente voltada contra o orientalismo nas universidades. O que ele dizia? Dizia, nas universidades se estuda basicamente coisas mortas, textos do passado. O Guénon era, inclusive, muito fascinado pela cultura e tradição árabe islâmica. Ele acabou se convertendo ao Islã e indo morar no Egito, onde passou a conviver com uma comunidade sufi, né? Então ele dizia, né, bem, nas universidades europeias se estuda o árabe através de textos, mas nunca se tem peculiaridade de ver um árabe vivo e de conversar com o árabe sobre a cultura dele, né? Então, o conhecimento orientalista é alguma coisa de artificial, alguma coisa fictícia, né? Qualquer coisa como um gato morto comparado com o gato vivo, que seria a tradição viva, né? E eu comecei a perceber que isto ocorria também no campo dos estudos budistas. O budismo que me passavam os livros escritos por orientalistas ocidentais era como um gato morto em comparação com o budismo que os missionários e meus amigos japoneses que me passavam que era alguma coisa viva, né? Depois eu vim a conhecer um outro autor que aprofundou bastante a crítica do orientalismo nesta linha iniciada pelo Guénon. Um autor chamado Edward Said, um crítico literário
de nacionalidade palestina, que viveu a maior parte do tempo nos Estados Unidos. É interessante que Edward Said faleceu exatamente nas primeiras semanas depois da invasão do Iraque pelas tropas americanas. E pouco antes dessa invasão, ele fez uma conferência no Cairo, na Universidade Americana do Cairo, externando suas inquietações, né, perante o rumo, né, que as coisas vinham tomando, né, com este conflito trágico, né, opondo o Ocidente ao mundo islâmico. Edward Said escreveu, né, nos anos 60, um livro que irritou muito o pessoal das universidades. Eu não me senti atingido, pelo contrário, eu concordei com ele. O que dizia Edward Said? Né? O orientalismo não é ciência, é uma construção ideológica dos estudiosos europeus, não é? Motivado por intenções não muito expressas, né? Não muito confessadas, mas estão nas entrelinhas, né? Intenções no sentido de encarar o chamado Oriente como um objeto a ser dominado, a ser manipulado, a ser, digamos assim, pisoteado e espezinhado, não é? Pelo Ocidente. Então, nesse livro, ele derruba uma série de conceitos, inclusive o próprio conceito de Oriente. Não pode existir orientalismo, porque o Oriente não existe. O que nós chamamos de Oriente, no fundo? Não? É uma série de culturas, de civilizações extremamente originais, cada uma delas, e diferentes umas das outras, né? Então, como é que você pega a tradição islâmica, a tradição hindu, tradição chinesa, japonesa, etc., cada uma delas com sua especificidade, bota tudo isso dentro de um saco e põe lá um rótulo, Oriente, e cria uma suposta ciência, orientalismo, para estudar tudo isso, né? Algo muito suspeito, né? E não podemos nos esquecer, não é, que por detrás de todos os conflitos que nós estamos vendo hoje, não é, esses trágicos acontecimentos que dilaceram o Oriente Médio, não é, por detrás de tudo isso está o dedo do imperialismo ocidental, armado, não é, com uma potente arma ideológica que é o tal de orientalismo. O mais recente rebento do orientalismo é a ideologia do choque das civilizações, que foi proclamado, não é, com um grande estardalhaço por um estudioso americano chamado Samuel Huntington, que tenta provar que a era das ideologias acabou com a derrubada do muro de Berlim. Então não temos mais conflitos ideológicos opondo socialismo a capitalismo, mas temos algo pior, conflito de civilizações, civilização islâmica contra a civilização ocidental, e vai por aí afora, né? Este é o derradeiro rebento, não é, o último filho, não é, do chamado orientalismo, não é? Um estudo que apresenta civilizações e culturas como gatos mortos e não como gatos vivos, né? E Edward Said, né, pouco antes de falecer, ele deixou um artigo muito luminoso, muito lúcido, desmanchando as teses do Samuel Huntington, né, dizendo mais ou menos assim: a civilização islâmica, ela é algo muito complexo para caber num simples rótulo, não é uma coisa estanque, imutável, monolítica, mas é algo que evoluiu através do tempo, sofreu constantes mutações e ao longo dos séculos recebeu uma série de influências e uma série de
estímulos vindos de outras civilizações, né? Então, considerar o Islão como alguma coisa rígida, fechada, impenetrável, né? Nada mais é do que um prejuízo ou um preconceito a mais, né? Nascido do orientalismo como disciplina pseudocientífica, na realidade ideológica, que privilegia o estudo de textos, ou seja, uma coisa morta, sobre o contato vivo, não é, com representantes atuantes e militantes, não é, da tradição estudada, né? Então, para concluir, não é que nós queremos acabar com o estudo crítico dos textos. Ele é uma ferramenta extremamente útil, extremamente necessária, não podemos passar sem ela, mas isso não é tudo. E não substitui de maneira nenhuma o contato vivo com a tradição viva e o diálogo com os representantes da mesma, né? E para nós superarmos esta situação trágica atual de conflitos, né, e esta sinistra ideologia, né, do choque de civilizações, né, nós precisamos realmente começar com a crítica do orientalismo, tal como foi feita por Guénon e continuada por Edward Said, e lutar, trabalhar no sentido de que o estudo dos textos seja completado e enriquecido com o diálogo construtivo, né, o contato vivo, né, com os representantes das diferentes tradições. Exatamente o que nós fazemos aqui na Nova Consciência, convidando representantes das mais diversas tradições e colocando-os aqui para dialogar, não é, de maneira viva, não é, sobre as suas tradições e sobre os problemas atuais, os problemas do mundo, à luz, não é, do conhecimento das tradições. E essa questão ideológica, olha, ela é tão sutil, não é, e tão perversa, não é, ela procura fazer a cabeça das massas, inclusive através do cinema. Vocês verificaram alguns dos filmes que têm passado ultimamente por aí, focalizando questões Oriente e Ocidente? Tivemos um primeiro, Troia, a Guerra de Troia, um épico, colocando de um lado os gregos, Ocidente, de outro lado os troianos, Oriente, entre aspas. Depois veio Alexandre o Grande, um outro épico, mostrando um grego invadindo o Oriente e dominando. Depois nós tivemos um terceiro épico, as Cruzadas, mostrando os conflitos entre cristãos e muçulmanos na Terra Santa na época das Cruzadas. Olha, temos aqui uma sequência, e essa sequência não é inocente, não. Troia, Alexandre o Grande, as Cruzadas são filmes que querem passar sutilmente, não é, para a cabeça das pessoas que existe uma inevitabilidade, não é, de um conflito de civilizações, que Oriente e Ocidente não se entendem e nunca se entenderão, não é? E nós precisamos desarmar estas armadilhas orientalistas, no sentido eu uso essa palavra no sentido do Guénon Edward Said, né? E para fazer isto, nada melhor do que multiplicar pelo mundo inteiro iniciativas como esta, nossa Nova Consciência, né, em que representantes vivos, de tradições vivas, sentem aqui para manter um diálogo vivo, atual, né, e criativo, né. Então, com isto, encerro as minhas considerações, né. Bem, tomando novamente a palavra agora como coordenador da mesa, são mais ou menos
15 para as 4, o Nildo me avisou que podemos usar o tempo até mais ou menos 16h40 para o debate, para as perguntas. E para o debate, então, eu peço o seguinte: quem quiser fazer as perguntas, por favor, se levante, venha até o microfone, dê seu nome, alguma informação sobre sua pessoa, diga a quem vai dirigir sua pergunta e faça a sua pergunta com a máxima brevidade. Por favor, não façam conferências paralelas, mas façam perguntas simples e objetivas dirigidas aos participantes da mesa, né? Por favor, nada de palestras paralelas, perguntas rápidas. Senhores da mesa e senhores do plenário, permita-me dizer que estou muito satisfeito com esta reunião. Por favor, meu irmão, seu nome. Edmilson Lacerda e venho do Sertão. E o interessante é que entre os palestrantes está o nosso monge Ricardo Gonçalves, que eu considero um dos homens sérios deste encontro. Quando ele está aqui, eu fico satisfeito, a minha alegria pessoal. Quanto às suas palavras, na realidade, sobre o orientalismo, quando o senhor diz, Vossa Excelência diz, as inquietações, então eu encontro dificuldade de fazer apenas uma pergunta, porque as inquietações do senhor multiplicaram-se em mim. Estou, como se diz, inquieto pelos problemas do orientalismo, desses choques de civilizações, destes conflitos do Oriente e do Ocidente. Quando nós vemos que a civilização ocidental, com as suas tradições, e as civilizações orientais estão indo de encontro um ao outro. Quando a mídia eletrônica nos mostra claramente a invasão dos territórios lá do Oriente Médio, quando nós vemos os tigres asiáticos com as suas economias evoluídas e as suas filosofias e os seus sistemas religiosos trazidos, então estas inquietações tornam-se problemas, e estes problemas deixam de ser apenas corriqueiros para serem os grandes problemas da humanidade de hoje, porque nós não podemos suportar. Os meus ouvidos já estão, os tímpanos dos meus ouvidos já estão cansados. Eu não posso mais, monge Ricardo, mas ouvir o estrondar sinistro dos canhões de Navarrone. Eu quero é que o Oriente se aproxime do Ocidente, do diálogo, e o Ocidente também se aproxime do Oriente. Porque se continuar isto, a retina dos meus olhos também vão ser prejudicadas. Porque jamais eu quero ver aquele guarda-chuva sinistro de Hiroshima e muito menos aquele cogumelo mortífero de Nagasaki. E nós precisamos do diálogo, da paz, do encontro das civilizações, que nós digamos, existe um Deus, um ser superior, e nós somos humanos e queremos nos abraçarmos no diálogo. Porque quanto mais os homens se aproximarem e verificarem
que nós todos somos uma humanidade, então deixaremos que as inquietações sejam tão grandes como hoje, nesses conflitos de civilização, que muitas noites eu estou na minha rede deitado, porque eu considero a rede a maior invenção dos índios. E não posso dormir precisamente por causa das inquietações entre o Ocidente e o Oriente. E eu quero ver se amanhã as nossas palavras sejam para um mundo mais humano e melhor. Obrigado, Excelência. Meu nome é Cassiano, eu sou de João Pessoa e eu queria saber a opinião de vocês sobre o que é cura quântica. Isso bate muito na minha cabeça. Lá fora estavam me perguntando, eu tentei explicar, mas não consegui. Bem, eu não entendo nada desse assunto. Qual dos meus companheiros gostaria de responder a isso? Bom, há uma grande gama de coisas colocadas como cura quântica. Há uma parte puramente comercial, que se fabrica aparelhos, a maioria deles aparelhos eletrônicos, que emitem vibrações, que os fabricantes e as pessoas que trabalham com eles dizem que esses aparelhos, essas vibrações, afetam eletromagneticamente ou de forma mais sutil o nosso campo eletromagnético ou o nosso campo sutil, causando benesses à saúde. Mas o meu conceito mais de, vamos dizer, medicina quântica se aproxima mais do conceito tradicional, das tradições, do que é o sutil. Eu não sei, eu procurei investigar como eles provam que o aparelho tal mexe com um chakra tal e que faz não sei o quê, não sei. Mas, e até que ponto as melhoras que eles falam não ocorreriam com uma outra forma de tratamento, ou sem nenhuma forma de tratamento, ou até que ponto isso é autossugestão ou é um efeito placebo, eu não sei, eu não vejo estudo sério a respeito dessa parte de aparelhagem. Mas, quando a gente fala de quântica, a gente fala desse mundo sutil, desse mundo em que o tempo não é relevante, em que o observador consegue interferir no mecanismo, e você se remete às formas de cura que botam em evidência o observador. Quais seriam? Principalmente Raja Yoga ou meditação. Quanto é que esse ser que observa está no comando e não o meu ego está no comando? Porque quase todas as fontes de doença são causadas pelo ego ou pela nossa identificação com o ego. É o ego que se estressa, é o ego que quer, é o ego que não quer, é o ego que vai atrás do desejo, do prazer, é o ego que foge da repulsa. Enquanto o observador não julga, o observador não quer, o observador só observa e vê a coisa no presente como ela é. Então, na medida que você exercita esse observador, você está praticando alguma forma de cura quântica. Por exemplo, se fala que uma das formas de cura quântica seria o reiki, ou na igreja messiânica, o jorei, qualquer forma de passe espírita, ou carismático também faz a mesma coisa. Mas quem é que está passando essa forma de energia sutil? É o ego ou é o observador? Então, para ter algum efeito, quem tem que estar passando, né, é aquele Cláudio que quer passar. Porque senão ele está passando energias do ego dele, do sutil. E eu não sei até que ponto as máquinas fazem esse trabalho do observador.
já que o observador transcende a máquina. Mais ou menos isso. Por favor, quem mais quer fazer pergunta, o microfone está à disposição. Eu sou um médico em Fortaleza, não tenho formação de física quântica, mas gosto muito. Queria fazer uma pergunta para o Valdemir. Por que tantos físicos quânticos negam o observador? E a segunda, emendando, é medo de perder o poder ou medo de chegar ao espiritual? Há mesmo este elo, matéria e espírito, ou é a mesma coisa? Bom, o senhor fez um número tão grande de perguntas que eu precisaria ficar aqui a tarde toda para responder. Vamos tentar procurar respondê-las de uma maneira bem simples, não sei se vai ficar claro. O observador, toda vez que o observador observa um fenômeno, ele modifica o próprio fenômeno. Por quê? Porque a mecânica quântica, ela trabalha com coisas pequenas, com escalas microscópicas. Todas as coisas que existem no universo, todas as coisas que existem na natureza, são feitas de átomos, e na natureza os átomos não existem livremente, com exceção de 6 tipos de átomos que nós chamamos de gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio e radônio. Todos os outros demais átomos, para existirem na natureza, eles precisam se associar, formando moléculas. As moléculas são estáveis, não? Então, os átomos existem na natureza só quando eles se associam, formando as moléculas estáveis. As moléculas podem ser feitas pela união de 2 átomos, por exemplo, molécula de hidrogênio são 2 átomos de hidrogênio, molécula de oxigênio são 2 átomos de oxigênio que se unem. E toda vez que eles se unem, eles envolve nessa união um processo de trocas de energia, né? Que na química se chama ou ligação covalente ou ligação molecular iônica. Bom, então, toda vez que um observador se fixa na atenção de examinar um desses átomos, ele está ou olhando ou está observando. Geralmente, como não se vê átomos com os olhos, pelas reduzidas dimensões, se procura ver através de aparelhos, através de uma maneira indireta de calcular a energia ou a massa dessas partículas. E toda vez que eu faço isso, eu introduzo uma energia no sistema, que pode ser uma energia que reflete, ou uma energia que é absorvida por esses 2 átomos. E isso modifica o comportamento dele. Quando o meu colega estava falando de cura quântica, na realidade, eu acho que tudo isso é modismo, é questão de nome. Tá? Porque nós somos feitos, nosso corpo é feito de 10 elevado a 28 átomos, ou seja, o número 1 com 28 zeros de átomos que dão consistência ao nosso corpo humano. Só que esses átomos, eles não são permanentes, eles mudam a cada instante. Por exemplo, a cada 4 anos eu mudo 90% dos átomos do meu corpo e a cada 7 anos 100% dos meus átomos. Então, nesse instante que eu estou conversando com o senhor, sai um átomo de carbono do meu corpo e vai lá para a churrasqueira do vizinho, ao passo que sai um átomo de carbono do tanque de gasolina do carro que está lá fora e entra dentro do meu corpo. E eu mantenho a minha mesma forma e a minha mesma maneira de pensar. Agora, mudou a minha estrutura micro? Mudou. Então, o observador me mudou? Mudou. Só que o que mudou na minha estrutura micro não é perceptível aos aparelhos de detecção, porque eles têm uma determinada sensibilidade e não conseguem registrar essas mudanças isoladamente. Entende? É por isso. Agora, o que existe no universo? No universo só existem 2 coisas: energia, que se transforma
em matéria, algum tipo de energia que se transforma em matéria. E a matéria que pode voltar a se transformar novamente em energia. Toda matéria transforma em energia? Não. Toda energia transforma em matéria? Não. Então, consequentemente, é a combinação desse binômio energia e matéria que produz tudo que existe na natureza. Tá? Quer nós chamamos de espírito, quer nós chamamos de consciência, quer nós chamemos de corpo físico, não importa o nome. Tudo gira em torno desses dois elementos, porque não existe mais nada no universo que seja energia ou matéria.